Pedro está prestes a fazer um movimento completamente inesperado para ajudar Adriana no julgamento. Quando todos acreditam que ele foi afastado da defesa de forma definitiva, o rapaz encontra uma alternativa arriscada que pode mudar os rumos do processo. O que ninguém imagina é que sua atitude deixará Adriana, Ademir, Pilar e até o próprio juiz sem palavras dentro do tribunal. Tudo começa quando Adriana recebe a notícia de que Pedro não poderá continuar atuando como seu advogado. Desesperada, ela tenta convencer o magistrado a rever a decisão, mas encontra uma barreira impossível de derrubar. Não há como mudar isso, afirma o juiz. O senhor Pedro foi convocado como testemunha pelo Ministério Público. Sem saída, Adriana precisa entregar sua defesa a Kleber. Apesar de confiar no advogado, ela sente um aperto no peito. Para ela, o julgamento já parece estar caminhando para um desfecho injusto. Antes da retomada da audiência, Pedro se aproxima de Kleber. Você sabe exatamente o que fazer, não sabe? Kleber, mantenha calma. Fique tranquilo. Eu acompanhei toda a estratégia da defesa. Vou seguir pelo mesmo caminho que você seguiria. Mesmo ouvindo aquilo, Pedro continua inquieto. Isso foi armação do meu pai. Tenho certeza. E o pior é não saber qual será o próximo golpe dele. Kleber tenta tranquilizá-lo. Ainda existe uma vantagem. Como testemunha, você terá a oportunidade de falar diante do juiz. Um depoimento forte pode ter tanto impacto quanto uma sustentação da defesa. Mas, sinceramente, uma prova concreta mudaria tudo. As palavras do amigo fazem Pedro parar por alguns segundos. Seus olhos se iluminam. Você acabou de me dar uma ideia. Confuso, Kleber franze a testa. Que ideia? Pedro apenas sorri. Confia em mim. Quando estiver perto da minha vez de depor, eu aviso. Ao perceber que ele pretende sair, Kleber se assusta. Você ficou maluco? Vai abandonar o tribunal agora. Eu volto antes que percebam minha ausência. Meu depoimento será um dos últimos. Tenho tempo suficiente para resolver uma coisa importante. E se der errado? Não vai dar. Se eu estiver certo, isso pode garantir nossa vitória. Pedro se afasta rapidamente, deixando Kleber tomado pela preocupação. Enquanto isso, a sessão é retomada. Kleber assume a defesa e surpreende pela firmeza. Com argumentos consistentes, ele questiona as conclusões da perícia e destaca que não existe nenhuma prova definitiva apontando Adriana como a única pessoa envolvida no que aconteceu com Arthur. Além disso, ele lembra que outras pessoas próximas ao empresário também tinham motivos para agir contra ele. As palavras do advogado devolvem um pouco da esperança a Adriana. Depois do choque de perder Pedro na defesa, ela finalmente sente que ainda existe uma chance. Mas o alívio dura pouco. Quando Pilar é chamada para depor, ela dispara acusações duríssimas. Adriana sempre quis o dinheiro de Arthur. Ela se aproximou dele por interesse. Outras testemunhas seguem o mesmo caminho, lançando suspeitas sobre o caráter da jovem. A cada nova acusação, Adriana sente a humilhação aumentar. Sentada diante do juiz, ela luta para conter as lágrimas ao ver sua honra ser atacada diante de todos. Longe dali, Pedro chega à antiga casa de Arthur. O silêncio do imóvel provoca um arrepio imediato. Determinado, ele segue até a área de serviço e para diante do quadro de energia. No dia do casamento, as luzes apagaram exatamente na hora mais importante. Isso não pode ter sido coincidência. Ele respira fundo. Será que alguém mexeu aqui para impedir que as câmeras registrassem tudo? Quem entrou nesta casa naquele dia? Com o coração acelerado, Pedro abre o compartimento da caixa de luz e fica completamente surpreso ao encontrar algo que não esperava. Pedro aproxima a luz do celular do quadro de energia e observa tudo com extrema atenção. De repente, seus olhos se arregalam. Mas o que é isso? Intrigado, ele passa os dedos pelos cabos e tenta entender aquela instalação incomum. Esse tipo de fio costuma ser usado em geradores de emergência. Só que isso não faz sentido. No dia do casamento, a casa inteira ficou às escuras. O rapaz continua examinando o local. Quanto mais observa, mais percebe que existe algo estranho escondido ali. Então, um detalhe chama sua atenção. Um cabo diferente dos demais. Pedro se aproxima rapidamente e, ao identificar sua função, sente o coração disparar. Não acredito! Um sorriso surge em seu rosto pela primeira vez desde o início do julgamento. Isso é um cabo de câmera. A respiração dele fica acelerada. Então existe uma câmera escondida nesta casa. E ela pode ter continuado funcionando mesmo durante a queda de energia. Tomado pela esperança, ele olha ao redor. Meu Deus,
O padrinho pode ter registrado exatamente o que aconteceu naquele dia. Sem perder tempo, Pedro inicia uma busca cuidadosa pelo imóvel. Agora eu só preciso descobrir onde essa câmera foi instalada. Enquanto isso, no tribunal, um novo acontecimento deixa Adriana apreensiva. Ademir se levanta e anuncia uma testemunha que não estava nos planos da maioria dos presentes. Ao ouvir aquilo, Adriana se vira imediatamente para Kleber. O que está acontecendo? Kleber suspira antes de responder. Eu já sabia que essa pessoa seria chamada. A reação da jovem é imediata. E por que não me contou? Porque eu sabia que você ficaria abalada. O desconforto toma conta dela. Quem é? Nesse instante, a voz de Ademir ecoa pelo salão. Gostaria de convocar Antônio da Silva para prestar depoimento. Assim que vê Tom entrando na sala, Adriana se levanta sem acreditar. Não, isso não pode estar acontecendo. Na plateia, Helenice fica completamente paralisada. Seu próprio marido estava prestes a testemunhar contra a mulher que ela considerava uma amiga de verdade. A vergonha e a tristeza tomam conta dela. Rosa percebe o estado da filha e pergunta, indignada: o que seu marido está fazendo? Com os olhos marejados, Helenice responde quase sem voz: eu não sei, mãe. Ela engole o choro. Mas depois de hoje, eu não consigo mais olhar para ele da mesma forma. Quando Tom ocupa a cadeira das testemunhas, Adriana sente as lágrimas escorrerem silenciosamente. A decepção é tão grande que ela mal consegue encará-lo. Mas Tom não demonstra qualquer remorso. Com expressão fria, ele começa seu depoimento. Conheço Adriana há muitos anos. Minha esposa sempre acreditou nela, mas eu nunca me deixei enganar. Adriana fecha os olhos, tentando suportar aquelas palavras. Tom prossegue. Ela sempre soube manipular as pessoas ao redor. É ambiciosa, calculista e capaz de fazer qualquer coisa quando existe dinheiro envolvido. Indignada, Adriana perde o controle. Isso é mentira. Sem sequer olhar para ela, Tom continua. Depois da enchente, ela apareceu na minha casa e pressionou minha esposa para conseguir ajuda. Helenice não suporta ouvir aquilo. Ela se levanta imediatamente. Não é verdade. Eu ajudei porque quis. O juiz intervém antes que a discussão aumente. Chega. Não vou permitir novas interrupções. A audiência precisa continuar. Helenice e Adriana trocam um olhar carregado de dor. Mesmo distantes, as duas tentam demonstrar apoio uma à outra naquele momento tão difícil. Tom, porém, segue determinado a destruir a reputação da jovem. Minha esposa acredita que tomou as próprias decisões. Mas eu penso diferente. Adriana sempre soube influenciar quem estava ao seu redor. Ele faz uma breve pausa. E foi exatamente isso que aconteceu com Arthur Brandão. O silêncio toma conta da sala. Arthur acreditou que estava protegendo seu patrimônio e ajudando uma amiga. Na verdade, estava colocando toda a sua confiança na pessoa errada. As palavras atingem Adriana como um golpe. O depoimento provoca reações imediatas entre os presentes. Pilar, Ulisses e seus aliados trocam olhares satisfeitos, incapazes de esconder a felicidade diante da situação. Um murmúrio se espalha pelo tribunal. Vendo os sorrisos de seus adversários, Adriana sente a revolta superar o sofrimento. Com lágrimas nos olhos, ela reúne forças e encara todos à sua frente. Não acreditem nele. Tom termina suas acusações, mas Adriana já não consegue mais permanecer em silêncio. Tomada pela revolta, ela se levanta e aponta para ele diante de todos. Não escutem uma palavra do que ele está dizendo. Ele foi comprado pela Pilar. O juiz tenta restaurar a ordem batendo o martelo, mas Adriana continua falando, cada vez mais emocionada. O interesseiro aqui é ele. Eu conheço esse homem muito melhor do que vocês imaginam. Ele é marido da minha melhor amiga e eu já vi atitudes terríveis que ele tentou esconder de todo mundo. A tensão explode na sala. Os presentes observam a cena em absoluto choque. O magistrado perde a paciência. Ordem no tribunal. Mas Adriana não consegue conter a indignação. Ele está mentindo. Tudo isso é mentira. Diante da desobediência, o juiz bate o martelo com ainda mais força. Retirem a senhora Adriana da sala imediatamente. Poucos segundos depois, policiais se aproximam. Enquanto é conduzida para fora, Adriana continua tentando se defender. Vocês precisam acreditar em mim. Não deixem esse homem enganar vocês. Tom abaixa a cabeça fingindo constrangimento, mas um sorriso discreto escapa de seus lábios ao vê-la sendo retirada. Do outro lado da cidade,
Pedro segue investigando a casa de Arthur. Depois de procurar por vários cômodos sem encontrar nada, ele sente o cansaço tomar conta. Sem alternativas, senta-se no sofá da sala para reorganizar os pensamentos. É nesse momento que algo chama sua atenção. Um pequeno reflexo. Pedro estreita os olhos. A luz vinha de um abajur próximo à sacada. Intrigado, ele se aproxima lentamente. Quanto mais observa o objeto, mais percebe que existe algo escondido ali. Então, finalmente, encontra o que procurava. Não acredito! Uma pequena câmera estava camuflada dentro do abajur. Pedro examina os fios e logo entende tudo. Claro! O cabo que encontrei no quadro de energia estava misturado à fiação do próprio abajur. Ele olha ao redor e percebe o alcance da gravação. A câmera apontava exatamente para o sofá e para a sacada onde Arthur foi visto pela última vez. A descoberta provoca uma mistura de alívio e entusiasmo. Pedro sorri emocionado. Meu padrinho pensou em tudo. Enquanto isso, após uma conversa entre Kleber e o juiz, Adriana recebe autorização para voltar à audiência. Porém, a advertência é clara. Qualquer nova interrupção poderá resultar em penalidades adicionais. Com o coração apertado, ela retorna ao seu lugar. Pouco depois, o magistrado anuncia a última testemunha do dia. O silêncio toma conta do tribunal. Todos se viram para a porta. Quando Pedro entra no local, a tensão aumenta imediatamente. Ademir não esconde a satisfação. Esta é a testemunha da acusação, meritíssimo. Adriana sente o estômago revirar. Sem poder questionar, ela encara Kleber em busca de respostas. O advogado percebe seu desespero. Eu sei que parece errado. Ele fala em voz baixa. Mas confie nele. Como você quer que eu confie? Porque ele sabe exatamente o que está fazendo. Mesmo insegura, Adriana volta os olhos para Pedro. O rapaz evita encará-la diretamente, aumentando ainda mais sua aflição. A inquirição começa. Ademir dá alguns passos à frente. Senhor Pedro, qual foi sua última conversa com Adriana antes do casamento? Pedro respira fundo antes de responder. Quando descobri que ela iria se casar com Arthur, fiquei muito abalado. Pouco tempo antes, eu havia ajudado ela e sua família durante um momento difícil. Ademir interrompe rapidamente. Então foi através de você que Adriana se aproximou de Arthur Brandão? Eu não posso afirmar isso. Pedro mantém a calma. Mas é verdade que tivemos uma discussão antes do casamento. A atenção de todos aumenta. E durante essa discussão, eu a acusei de estar interessada na fortuna dele. As palavras atingem Adriana como uma facada. Ela leva as mãos à boca e luta para conter a emoção. Por alguns segundos, parece impossível acreditar no que está ouvindo. Na primeira fila, Pilar quase não consegue esconder a felicidade. Eu sabia. Ela sussurra para Ulisses. Esse aí nunca foi ameaça para nós. Ulisses continua observando Pedro atentamente. Não tenho tanta certeza assim. Ah, para com isso. Pilar ri. Está tudo saindo exatamente como eu queria. Mas Ulisses permanece desconfiado. Justamente por isso eu estou preocupado. Enquanto todos tentam entender de que lado Pedro está, Ademir faz uma nova pergunta. Você mencionou anteriormente que encontrou uma prova importante. Pode nos mostrar do que se trata? Pedro coloca a mão no bolso. O clima fica pesado. Então ele retira um pequeno cartão de memória. Todos acompanham o movimento em absoluto silêncio. Com firmeza, ele ergue o objeto diante do juiz. Está aqui. Ademir franze a testa. Pedro continua. Ninguém sabia da existência dessa gravação. Ele olha para Adriana por um breve instante. Depois encara todo o tribunal. Arthur Brandão registrou em vídeo a pessoa que realmente cometeu o crime. Assim que Pedro revela a existência da gravação, um silêncio absoluto toma conta do tribunal. Ninguém ousa dizer uma palavra. A tensão é tão grande que parece possível ouvi-la no ar. Pilar e Ulisses trocam um olhar carregado de nervosismo. Pela primeira vez durante toda a audiência, os dois demonstram medo de verdade. Adriana sente o coração disparar. Sua respiração fica curta. Sem perceber, ela aperta as mãos uma contra a outra enquanto observa tudo ao seu redor. Ademir pega o cartão de memória e tenta manter a postura. Meritíssimo. Peço autorização para exibir o conteúdo. O juiz faz um gesto afirmativo. Pode prosseguir. Naquele instante, Pilar se levanta lentamente. As pernas parecem não responder. Ao seu lado, Ulisses se joga contra o encosto da cadeira, visivelmente abalado.
A gravação começa. Todos os olhos se voltam para a tela. Segundos depois, as imagens revelam exatamente o que aconteceu na noite da tragédia. Pilar e Ulisses aparecem próximos de Arthur pouco antes do crime. O clima na sala muda imediatamente. O desespero toma conta dos dois irmãos. Isso é falso, grita Pilar. Essa gravação foi manipulada. É inteligência artificial. Pedro mantém a calma. Não existe qualquer manipulação. Ele aponta para a tela. O vídeo possui registro de data e horário. Além disso, encontrei evidências de que o sistema de gravação continuou funcionando mesmo durante a queda de energia. O juiz acompanha tudo com atenção. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. Novas imagens começam a ser exibidas. Desta vez, Diná aparece observando toda a movimentação. Com um sorriso no rosto, ela acompanha a ação dos comparsas e, logo depois, ajuda os dois a deixarem o local sem levantar suspeitas. A expressão do magistrado se transforma completamente. Pouco tempo depois, a gravação mostra Adriana chegando ao local. Desesperada. Confusa. Sem qualquer participação no crime. Pedro aproveita o momento para se dirigir ao tribunal. Senhores, esta gravação demonstra não apenas a inocência de Adriana. Ele respira fundo. Ela também identifica os verdadeiros responsáveis por tudo o que aconteceu. O rapaz aponta para os acusados. Pilar e Ulisses agiram movidos pela ambição e pelo desejo de controlar a fortuna de Arthur. Em seguida, olha para Diná. Já Diná participou de tudo por ressentimento e por sentimentos que nunca conseguiu superar. A revelação provoca uma explosão de reações. O tribunal mergulha no caos. Pilar começa a gritar. Ulisses tenta inventar justificativas. Diná perde completamente o controle emocional. Enquanto os três tentam negar as evidências, Adriana vive o momento mais importante de sua vida. As lágrimas que antes eram de sofrimento agora se transformam em lágrimas de alívio. Uma crise de riso nervoso toma conta dela. Depois de tantas humilhações, acusações e injustiças, finalmente a verdade havia aparecido diante de todos. O juiz bate o martelo repetidas vezes até restaurar a ordem. Quando o silêncio retorna, ele anuncia sua decisão. Diante das provas apresentadas, este tribunal reconhece a inocência de Adriana. A emoção toma conta da sala. Adriana fecha os olhos por alguns segundos, incapaz de acreditar no que acabou de ouvir. O magistrado continua. Também determina a prisão imediata de Pilar, Ulisses e Diná, que permanecerão sob custódia até a definição de suas respectivas penas. Os três vilões entram em desespero. Cercados por policiais, são retirados do tribunal sob os olhares de reprovação de todos os presentes. Do lado de fora, jornalistas registram cada instante. Em poucas horas, os rostos dos criminosos estampam manchetes e noticiários. Já Adriana deixa o fórum de cabeça erguida. Ao seu lado está Pedro. Os dois caminham juntos, de mãos dadas, enquanto são recebidos por palavras de apoio e comemorações. Depois de tantas batalhas, a justiça finalmente prevalece. O que você achou da atitude de Pedro ao arriscar tudo para encontrar a prova que inocentou Adriana? E na sua opinião, depois de tudo que enfrentaram, Adriana e Pedro merecem construir uma vida juntos? Deixe sua opinião nos comentários. Clique no botão de gostei para continuar recebendo mais vídeos da novela.